a Petrobras, o Banco do Brasil, a Vale do Rio Doce e assim por diante. Tá sem som, Rogério. Obrigado, Felipe. O Gilberto trouxe a pergunta que estava no ar, né? É possível retomar esse patrimônio que está sendo vendido aí a preços ridículos, né? Como foi o caso da BR e outros subsidiários da Petrobras, que também os órgãos que deveriam se manifestar em relação à venda sem licitação, né, e sem aprovação do Congresso, se omitiram ou até deram respaldo para essas negociações, para usar uma palavra amena, né? Eu anotei aqui uns dados, uns números interessantes, porque para a gente ter noção das consequências do que tudo foi feito no período, de tudo que foi feito no período do Fernando Henrique, né? Agora a Petrobras distribuiu dividendos, 60 bilhões em dividendos. O governo, representado aí pelo BNDES Par e a própria União, né, eles ficaram com 36% do que foi do capital da empresa. Então, eles receberam... os investidores estrangeiros, 42%, receberam 27 bilhões. O governo federal, 23 bilhões. E os acionistas minoritários, que em maioria são brasileiros, né, ficaram com apenas 13 bilhões. E mais do que isso, né, todo o processo de tomada de decisões da empresa, ele segue uma lógica que não tem nada a ver com a missão para a qual a Petrobras foi criada, né, que é dar suporte ao desenvolvimento do Brasil, né, inclusive tecnológico, até militar, como citou muito bem ontem o Gustavo e também a Beatriz, né? Mas antes de perguntar para o Gilberto como que ele afirma que é possível, né, eu vou pedir ao Felipe, né, ele ressaltou a questão da importância estratégica da energia, mas muitos argumentam que isso pode ser perfeitamente administrado pelo setor privado nacionalista, digamos assim, e que sem que o governo perca o controle desses investimentos necessários aí, né, para a energia. Isso é possível, Felipe? Não no Brasil, e nesse contexto específico. Eu considero esse argumento. Eu não defendo a exclusão do empresário da produção, da transmissão, da distribuição de energia, porém, a atuação empresarial tem que estar circunscrita, enquadrada nos marcos que o Estado definir dentro de um planejamento estratégico de longo prazo. Porque o empresário privado, por definição, ele visa o lucro individual. Eu não estou falando que ele seja ruim, é essa a função dele. Da mesma forma que a função de um professor é ensinar, a função de um empresário é extrair lucro. Essa atividade precisa ter o seu espaço dentro da organização de uma economia nacional. Porém, ela não pode ser determinante para a alocação dos investimentos e para o direcionamento dos recursos do país. Da mesma forma que as liberdades individuais precisam ser preservadas, mas elas não podem ser determinantes, senão o que a gente vive, o caos, a guerra de todos contra todos. O filósofo inglês Thomas Hobbes já havia definido o que resultaria em um corpo coletivo em que não houvesse nada acima dos interesses individuais. Seria a guerra de todos contra todos. Daí a necessidade de um Estado para circunscrever as relações sociais e orientá-las a um determinado objetivo. Então, a função do Estado é essa. Então, sim, o empresário privado tem que ter o seu espaço, mas ele tem que atuar de acordo com as normas, com os procedimentos, com os parâmetros definidos por um Estado nacionalista e desenvolvimentista, até mesmo para que essa atuação privada, empresarial, esteja de acordo e possa resultar
no objetivo do desenvolvimento com justiça social. Então, sempre é o Estado que tem que estar coordenando. E para o Estado coordenar, ele precisa ter instrumentos. Ele precisa ter instrumentos de atuação direta. Daí a importância das empresas estatais, daí a importância das agências reguladoras, daí a importância dos ministérios, mais até do que as agências reguladoras, até porque, no que dependesse de mim, as funções das agências reguladoras seriam devolvidas aos ministérios, como era antes do Fernando Henrique. E o Getúlio, por exemplo, que estruturou a indústria nacional de petróleo, o Getúlio não excluía a participação privada do empresário, desde que fosse um empresário brasileiro, né? A Constituição de 1937 é bastante clara a esse respeito, né? Poderia haver empresas privadas operando os setores de energia, de recursos naturais, desde que constituída por acionistas brasileiros e que tivessem nas suas diretorias brasileiros natos. Então, assim, o empresário privado pode ter e deve ter o seu papel, mas dentro dos marcos definidos pelo Estado a favor do desenvolvimento. E outra coisa, e por que isso é necessário também? Né? Porque, como o empresário privado ele tem o objetivo de lucro, não é o objetivo do lucro em si que vai prover o desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país está acima do objetivo de lucro. Até mesmo para o empresário privado ter o seu lucro, é preciso que haja uma infraestrutura coletiva que seja orientada por uma racionalidade de longo prazo. E essa racionalidade de longo prazo precisa estar imune às pressões de mercado por uma lucratividade. E o único ator institucional capaz de atuar nesse sentido é o Estado Nacional. Nenhum empresário privado vai vai participar de empreendimentos em que os custos e os riscos são superiores aos retornos de curto e médio prazo. Né? Quando existe essa grande margem de incerteza, quando existe essa elevada margem de custos, as atividades tornam-se não atrativas para o empresário privado, ainda que ele precise disso. Né? Por exemplo, construção de uma hidrelétrica. Né? Construção de uma hidrelétrica é muito caro, são créditos, precisa de créditos de longo prazo, de investimentos de longo prazo, até mesmo para maturar, para estar pronto, e os retornos são de mais longo prazo ainda. Então, não existe empresário privado altruísta o suficiente para incorrer aí em déficits aí por anos seguidos para gerar o desenvolvimento nacional. Aí ele prefere aplicar o capital dele nas atividades em que haja retornos mais garantidos e mais imediatos. Cabe ao Estado assumir esses riscos, criar essas infraestruturas, até mesmo para que o empresário privado possa ter essas infraestruturas, essa oferta de infraestruturas disponíveis para ele estabelecer suas atividades num nível mais sofisticado. Né? E cabe ao Estado também criar mecanismos de incentivos e desincentivos para incentivar que o capital privado seja alocado nas atividades estratégicas para a coletividade, nas atividades que efetivamente produzam desenvolvimento, e desincentivar a utilização antissocial do capital. Daí, por exemplo, a importância de haver uma política tributária alinhada à política de desenvolvimento. Então, por exemplo, se o fulano de tal ele tem um montante de capital, né? Mas se houver uma tributação forte, por exemplo, sobre especulação na bolsa, e haver, por exemplo, isenção de impostos para a construção de uma fábrica, torna-se mais vantajoso para quem tem capital colocar seu capital em investimento industrial do que em investimento especulativo. É exatamente o contrário do que as instituições definem hoje em dia no Brasil.
Na verdade, ao contrário do que as instituições definem no Brasil já há 3 décadas. Né? Porque as instituições no Brasil há 3 décadas incentivam mais o investimento especulativo do que o investimento produtivo. Quando Fernando Henrique reduziu, praticamente zerou a tributação sobre dividendos, mas não fez o mesmo em relação ao investimento industrial. Na verdade, ele estava incentivando a migração de capital da indústria para o setor especulativo. Então, é preciso reverter isso. E só quem pode reverter isso é o Estado, dentro de um planejamento de longo prazo. Quando falamos de planejamento de longo prazo do Estado, não estamos falando só das funções que o Estado estabelece para si, através dos ministérios, através das empresas estatais, mas também dos mecanismos institucionais para canalizar o investimento privado para os objetivos sociais. E as empresas estatais cumprem um papel importantíssimo nisso, né? Por exemplo, quando nós temos uma Petrobras voltada para o desenvolvimento do país, uma Petrobras como uma empresa integrada, como o professor Gilberto Bercovici muito bem colocou, uma Petrobras cujo objetivo não é dar a máxima remuneração aos acionistas, mas gerar dinâmicas de desenvolvimento, dinâmicas energéticas, materiais desenvolvimentistas dentro do país. A Petrobras se engaja, por exemplo, na produção nacional de combustíveis, de derivados, barateando o custo desses insumos, de forma a desonerar as atividades produtivas do país, tanto do Estado quanto privadas. Quando a Petrobras assegura que o petróleo, tanto do pré-sal quanto do pós-sal, ele é destinado para servir de matriz energética para o desenvolvimento interno do país, não apenas como pauta de exportação para superfaturamento de commodities em bolsas de valores, a Petrobras está assegurando que se criem as bases para dinâmicas materiais internas, criando incentivos para o investimento privado em atividades produtivas. Mas isso só pode ser possível quando a Petrobras está alinhada com objetivos desenvolvimentistas que só podem ser tomados pelo Estado. Daí a importância do controle estatal sobre a Petrobras, para que a Petrobras sirva ao país e não ao mercado, para que a Petrobras tenha condições de se manter investindo naquilo que de fato faz o país crescer e se tornar melhor, para que a Petrobras esteja imune às pressões especulativas. Então, nesse sentido, é preciso aumentar o controle estatal sobre a Petrobras, né? O primeiro passo para isso é tirando a Petrobras da Bolsa de Nova York, porque toda empresa listada na Bolsa de Nova York está sujeita à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou seja, está sujeita à interferência das autoridades estatais norte-americanas, ou seja, está sujeita à ação imperialista do Estado profundo dos Estados Unidos. Então, é preciso retirar a Petrobras da Bolsa de Nova York para não haver condições institucionais do Estado norte-americano interferir dentro de uma empresa estratégica para o Brasil. Isso é uma questão de segurança nacional brasileira. Antes é uma questão de desenvolvimento, tudo mais, é uma questão de segurança nacional. E é preciso aumentar a participação estatal no capital acionário da empresa para que o patrimônio da Petrobras não esteja suscetível às volatilidades especulativas da Bolsa de Valores. Não basta apenas a União ter a maioria das ações ordinárias, ou seja, das ações com direito a voto. Isso é importante, sim, mas não basta isso. É preciso que a União tenha a esmagadora maioria do capital total da empresa para não haver margem de especulação com o patrimônio dela, para que os acionistas privados, para que os investidores institucionais, os gestores de ativos, as BlackRock, as Vanguard da vida, né,
não tenham margem para chantagear e pressionar o Conselho Administrativo da Petrobras, como tem hoje. Não estou falando que o atual Conselho Administrativo da Petrobras seja chantageado pelos grandes investidores privados, até porque o Conselho Administrativo da Petrobras hoje representa esses grandes investidores. Mas caso haja mudanças, né, um eventual novo governo, talvez, é preciso que a União controle a maior parte das ações da Petrobras para não dar margem aos investidores institucionais, aos barões das finanças, de chantagearem, de ameaçarem o Conselho Administrativo a partir da volatilidade do capital. Daí a importância do Estado controlar a maior parte da empresa. E para isso não é preciso nenhuma revolução, não é preciso nenhuma mudança drástica na ordem política do país. Basta apenas haver uma vontade política interna dos atores políticos, dos atores institucionais, para que isso aconteça. Temos aí como exemplo contemporâneo o México do presidente López Obrador. A Pemex, desde os anos 80, foi submetida a um processo de privatização e desmantelamento muito semelhante ao que a Petrobras vem sendo submetida hoje. E, no entanto, o presidente López Obrador está conseguindo reverter muitas dessas medidas. O presidente López Obrador conseguiu nacionalizar os recursos, as jazidas de petróleo do México, limitou bastante a exportação de petróleo para incentivar o refino nacional, para que os mexicanos tenham acesso a combustíveis em moeda nacional, ou seja, de forma que o preço dos combustíveis não esteja suscetível à volatilidade internacional do dólar. Isso é uma questão de soberania nacional, isso é uma questão de defesa nacional, de tornar o país independente do exterior, o que o Brasil vem fazendo desde o governo Temer com a PPI, com a política de paridade de preços, é justamente o contrário disso. O Brasil dispõe hoje de um grande instrumento de proteção contra as oscilações do mercado internacional e não está utilizando adequadamente. Muito pelo contrário, está o entregando a essa volatilidade, o que está prejudicando não apenas o bem-estar social e limitando as possibilidades materiais da cidadania, mas também restringindo severamente a segurança nacional. Porque toda a dinâmica econômica e social do país passa a estar sujeita às decisões tomadas fora do país. Ou seja, isso é uma recolonização do país, uma perda de soberania nacional. Mas voltando para o caso do México, o presidente López Obrador está conseguindo reverter muitas das medidas de privatização da Pemex tomadas desde os anos 80. O López Obrador não rompeu com os Estados Unidos, o presidente López Obrador não pegou em armas, o presidente López Obrador não dispõe de bomba atômica, mas o México está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque tem uma vontade institucional. O primeiro presidente da República lá tem essa vontade. Segundo, a base aliada do presidente, que tem maioria no Congresso, tem essa vontade. Terceiro, ao que tudo indica, os militares do México também têm esse intuito. Ao que parece, pelas notícias que chegam, apenas o judiciário está colocando mais restrições, mas ainda assim o judiciário lá está dividido. Ou seja, criou-se num país que é muito mais colonizado pelos Estados Unidos do que o Brasil, até mesmo pela proximidade, mas que conseguiu se criar ali uma vontade política interna para se renacionalizar o setor de petróleo e colocar essa matriz energética a favor do desenvolvimento industrial e social do país. E é exatamente essa vontade política interna que está faltando no Brasil hoje. Não existe nenhum grande ator político hoje que tenha um real interesse na reversão de tais medidas. Então, isso é um problema que deve ser resolvido por nós, brasileiros, né? Aí é uma questão da correlação interna de forças que precisa ser reposicionada a favor dos interesses nacionais. Da mesma forma como houve
na década de 30, não foi o Getúlio sozinho que estruturou a Petrobras, né? O Getúlio só conseguiu estruturar a Petrobras por quê? Porque ele tinha apoio para isso dentro das Forças Armadas, né? Falamos aí do general Horta Barbosa, mas o general Góes Monteiro também foi um grande defensor do monopólio estatal do petróleo, foi um grande defensor do Conselho Nacional do Petróleo, porque ele tinha em mente as necessidades de defesa nacional que o petróleo proporcionava, né? Houve um apoio forte no meio empresarial, grande parte dos empresários industriais apoiaram a política nacionalista do Getúlio para o petróleo, porque entenderam que a partir disso poderia se facilitar o acesso, poderia se ampliar a matriz energética nacional, o que era fundamental para se ampliar a indústria privada. Houve um forte apoio no judiciário, na sociedade civil em geral. A campanha do Petróleo é Nosso demonstrou cabalmente isso, mas antes mesmo, na década de 30, já havia esse forte apoio. Então, o Getúlio fez o que fez, por quê? Porque havia uma correlação interna de forças favorável a uma política nacionalista para o petróleo. Infelizmente, essa correlação de forças não existe hoje, mas isso não quer dizer que nunca mais existirá. Mas aí é uma tarefa política, né? É uma tarefa de construção das condições políticas, e isso começa por colocarmos essa questão no debate, inclusive, mas não apenas no debate eleitoral. Precisamos qualificar o debate eleitoral e, ao mesmo tempo, colocar um programa, uma agenda, uma pauta que transcenda as eleições, que não ignore as eleições, evidentemente, mas que a transcenda, que não tenha apenas por objetivo a questão de eleger parlamentares de tal ou qual partido, mas de colocar uma agenda de forma que de forma que obrigue os candidatos a se comprometerem com essa agenda. Daí a importância de organizações como a EPET para lutar, para organizar as condições de colocar a agenda nacionalista, desenvolvimentista no centro do debate político. Antes de tudo, a questão do petróleo, a questão da energia é uma questão política, é uma questão que diz respeito aos destinos do país, é uma questão que diz respeito a se nós seremos uma nação soberana, uma nação capaz de controlar e utilizar seu próprio proveito a vasta gama energética que a natureza nos proporcionou, ou se seremos colônia, se os nossos recursos serão utilizados por outros em favor de outros, e nós nesse caso, seríamos apenas proletários internacionais de forças estrangeiras. O Brasil merece a sua soberania nacional, e para que a soberania nacional seja possível, é preciso haver uma Petrobras forte, uma Petrobras estatal, uma Petrobras inserida num projeto de Estado para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento econômico e social. Isso não quer dizer excluir os empresários privados, mas isso significa que haja instituições políticas que delimitem e circunscrevam a atuação empresarial dentro dos objetivos coletivos que apenas o Estado pode tomar, já que o Estado é e deve ser o representante de toda a nação. O empresário tem que ter o seu espaço, sim, mas o empresário não pode mandar. É aquele velho ditado: o mercado tem que ser o servo do país e não o senhor. Mas para ser o servo do país, precisa atuar em condições institucionais que só podem ser definidas pelo Estado. O Estado só terá poder para definir isso se tiver instituições para tanto. E a Petrobras é uma instituição necessária para enquadrar a economia nacional dentro de propósitos nacionalistas que favoreçam a todos. Ok, Felipe. O nosso ex-presidente, seu xará, Felipe Coutinho, né, ele tem uma máxima que não se cansa de repetir, né? Nenhum país
se desenvolveu exportando petróleo cru, né? E sem uma Petrobras forte, uma Petrobras que não esteja nas mãos do mercado, a gente não vai conseguir isso. Até já conseguimos muito com a Petrobras estatal e a serviço do desenvolvimento brasileiro. Isso está sendo destruído agora. Mas eu queria voltar lá ao nosso manifesto para dizer que ele cita a CPI, defende a CPI, e eu queria citar também os dois deputados que estão propondo a CPI. O Nereu Crispim, que é do Rio Grande do Sul, do PSL, e o Paulo Ramos, nosso conterrâneo aqui, fluminense, do PDT. O Paulo Ramos, ele propõe uma CPI da venda de ativos, né, enquanto o Nereu é só a questão dos preços vinculados ao mercado internacional. De qualquer forma, a EPET apoia todas as duas iniciativas, a favor da Petrobras estatal e a favor da Petrobras a serviço do desenvolvimento do Brasil e não do mercado. Mas eu pergunto, então, ao Gilberto Bercovitch, né? Nós já sabemos que o Estado tem que voltar ao controle, mas é possível reverter o que já foi feito? A gente sabe que juridicamente até né, Gilberto? Mas tem as condições políticas, né? Então, o problema todo é justamente esse. Como o Felipe deixou muito claro, o Getúlio teve as condições, o Juscelino teve as condições. A questão você tem que ter as condições políticas, e talvez esse seja o maior desafio, porque o problema não é jurídico, nunca foi. O Supremo teve a decisão teratológica a favor das subsidiárias, porque o Supremo, as pessoas não se dão conta disso, o Supremo é um órgão político, na verdade. E o Supremo acaba tomando decisões que agradam, geralmente, o governo de plantão. O governo queria privatizar, eles facilitaram a vida para o governo. Poderia ter sido diferente. A questão aí não é propriamente técnica, é uma questão política. De novo, a gente tem que entender que é possível reestatizar a renação das mais variadas formas. No caso da Petrobras, a primeira coisa que tem que ser feita, e o Felipe mencionou também, é tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. A segunda coisa a ser feita é tirar a Petrobras da Bolsa. Empresa estatal não tem que estar em bolsa. Isso foi um erro dos militares. O modelo da sociedade de economia mista, ele funcionou enquanto o privado, que seria o sócio do Estado, na verdade, eram outras empresas estatais. Quando você abre o capital e quando você privatiza a maior parte desse capital em bolsa, e aí setores privados estrangeiros e nacionais adquirem essas ações, a Petrobras passou a não funcionar mais, passa a ter essa contradição a todo tempo entre os minoritários que querem dividendos, que querem lucro, e o Estado, que deveria, pelo menos até um certo tempo atrás era assim, tinha uma política específica de garantia do abastecimento, de investimento em tecnologia, de investimento em energia, e assim por diante. Acaba sendo contraditório. O modelo da sociedade de economia mista deu errado. Nessas condições não dá para ter. A Petrobras tem que ter o capital integralmente público. Isso, de novo, não quer dizer que a gente é contra o uso privado. Lógico, o petróleo, eu acho que tem que ser monopólio integral do Estado novamente, tem que se revogar a emenda 9 de 95 e retomar o monopólio integral da Lei 2004 de 53. Mas outro setor, mas mesmo isso não significa que isso vai prejudicar necessariamente o setor privado. A Associação Brasileira de Indústria da Infraestrutura, a ABDIB, ela surgiu por causa da Petrobras, por exemplo, nos anos 50. Foram os investimentos da Petrobras nas refinarias, na toda a estrutura que foi sendo construída a partir dos anos 50, que fez com que o setor privado de máquinas, de capital, de construtoras, começasse a se estruturar e estabelecer. A política de conteúdo local é outro exemplo de benefício para o setor privado, né? Quando o setor de petróleo, mas não só, mas o petróleo que é mais fácil, tem estruturado uma política de conteúdo local, significa o quê? Que vai ter incentivos à indústria industrial aqui
a gerar emprego, a gerar tributo, a gerar inovação. O curioso no Brasil é como esse discurso neoliberal radical se tornou hegemônico em determinados setores, e os próprios empresários que seriam beneficiados pela política de conteúdo local falavam contra ela. Quer dizer, algo completamente inconcebível em qualquer outro lugar. Nos Estados Unidos se faz isso, na Europa se faz isso, no Japão se faz isso, na China nem se fala. Né? Então, você tem. São políticas que incentivam também o setor privado, sob a liderança, sob o planejamento da empresa estatal. Foi assim que o Brasil construiu sua infraestrutura, foi assim que o Brasil se industrializou. Agora, qualquer um que for lidar com essa questão da reestatização, da nacionalização, a gente tem algumas vantagens no nosso sistema jurídico, nosso modelo constitucional. Energia, petróleo, os minérios, boa parte desses setores estratégicos, por definição constitucional, já são públicos. O que houve foi uma concessão para o setor privado explorá-los, ou seja, o Estado reassumir, na verdade, o Estado só está retomando o que é seu. Isso é uma vantagem em termos de regime jurídico. Mas tem que se saber que vai se enfrentar pressões. O caso da Argentina. A Argentina, a Cristina Kirchner, reestatizou a YPF. A YPF, a primeira empresa estatal de petróleo do mundo, foi privatizada no governo Menem. A Cristina Kirchner reestatizou a YPF. Ela desapropriou a YPF. Teve chiadeira, teve escândalo, teve. A Repsol, multinacional espanhola, que era a principal acionista lá da YPF, fez o maior escândalo, reclamou, xingou, disse que a União Europeia iria tomar medidas contra a Argentina, que a Argentina não respeitava contratos e não sei mais o quê. E aconteceu alguma coisa? Não, simplesmente o governo da Cristina que disse, olha, a indenização é tanto, os espanhóis não, eu quero tanto, e chegaram num acordo e se fez a reestatização da YPF. Não desembarcou nenhuma tropa estrangeira, porque tem gente que diz isso, né? Não dá, porque nós vamos ferir interesses estrangeiros. Como se os marines fossem desembarcar no Brasil, porque o Brasil nacionalizou algum setor. Ou como se a Europa fosse mandar tropas e uma frota de ataque, porque o Brasil ou qualquer outro país renacionalizou ou estatizou. Não é assim que acontece. Pode ter contestação? Pode, inclusive judicial. Aliás, eu acho ótimo que tenha contestação judicial, porque, como todos nós sabemos, boa parte desses ativos, da Petrobras, foram comprados abaixo do preço de mercado, a preço vil. E aí sim eu quero ver, e quem comprou sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia muito bem que estava comprando abaixo do mercado a preço vil. Tanto que eu e o professor Zé Augusto, num artigo de 2015, a gente chamava isso de receptação. Ou seja, o sujeito está comprando a preço abaixo do mercado, a preço vil, aquilo que não é que quem está vendendo não podia ter vendido. Então, eu quero mais que eles reclamem, porque eles vão fazer encontro de contas. Quanto o senhor pagou? Esse preço realmente é o preço de mercado? E quanto que o senhor está pedindo? E aí vamos ver quanto que eles vão levar. Então, se eu fosse os proprietários aí que adquiriram de maneira na Bacia das Almas aí esses ativos, eu aceitaria eventualmente a proposta de indenização que possa ser feita por um governo que realmente queira reassumir o papel do Estado brasileiro como protagonista do desenvolvimento, porque senão vai ser pior para eles. Né? Tem um exemplo do Rio Grande do Sul, né, do grande querido Leonel Brizola. Quando o Brizola encampou a empresa, a Companhia Elétrica do Rio Grande do Sul, que era a Danforp, foi depois de um processo todo no Judiciário e no Legislativo, tem uma CPI no Legislativo do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, e se chegou à conclusão que tudo que todos os bens da Anfor já estavam amortizados, o Estado não tinha que pagar nada por eles. Tanto que se deu a indenização de 1 cruzeiro na época. O que, obviamente, e o Brizola pagou 1 cruzeiro. Né? O que, obviamente, gerou toda uma reação, mas que depois
foi resolvido, né? Então, se eles querem efetivamente contestar, contestem. Vamos fazer encontro de contas, que não tem problema nenhum. A questão, de novo, é saber lidar com a pressão. Agora, se infelizmente os governantes brasileiros, os políticos brasileiros, não querem enfrentar esse tipo de pressão, eles querem estar amiguinhos do mercado. Todos os setores, as alas ideológicas, infelizmente, né? Não querem descontentar o mercado financeiro. Aí fica complicado realmente, aí não tem saída. Aí tem que ser de novo, como disse o Felipe, tem que ser a pressão de baixo para cima. O erro, talvez, nosso, dos setores progressistas, esse é um erro estratégico, né? É o de não ter popularizado de novo a questão da importância das estatais e do papel do Estado no desenvolvimento. Mostrar para a população como isso é importante, como isso não é uma questão complexa. As pessoas falam, o povo não vai entender. Vai entender direitinho. Dá para explicar direitinho por que o preço da gasolina influencia na vida de qualquer cidadão. Por que o preço da energia influencia na comida do prato que o cidadão está comendo. Ninguém é idiota, todo mundo entende isso muito bem. E o povo já tem o seu sentimento, né, ele já sabe que privatização é ruim. Tanto que todas as pesquisas que são feitas, se fazem essas pesquisas há anos, sempre dá de 60% a 70% da população contra privatização. A população tem noção. Agora, a questão é, tem que mostrar que a opção econômica que nós defendemos, do Estado forte, do Estado que atua, do Estado desenvolvimentista, ela não é distante do povo. Pelo contrário, que a Petrobras importa diretamente para o bem-estar da população. A Eletrobras importa diretamente para o bem-estar da população. Os Correios importam para o bem-estar da população. O Banco do Brasil importa. A Vale do Rio Doce importa para o bem-estar da população. Comida no prato depende de soberania. Sem soberania, você não consegue garantir sequer a comida no prato dos seus cidadãos. Isso é fundamental, nós voltarmos a conscientizar as pessoas. Da mesma maneira que se aprendeu isso, que as pessoas entenderam direitinho na campanha do Petróleo Nosso nos anos 50 e nos anos seguintes, que ainda as pessoas tinham até menos escolaridade, acho que hoje não vai ser tão difícil o acesso à informação que todo mundo tem, com maior grau de escolaridade. Acho que não vai ter nenhuma grande dificuldade em conseguir demonstrar a importância da soberania para a vida das pessoas. Perfeito, Gilberto. Longo prazo é com o Estado, né? Ninguém vai querer investir individualmente para ver o retorno para os netos, né? Pode até deixar a herança, mas vai querer também desfrutar um pouquinho do lucro, né? A S. Andréia, aqui eu não sei o sobrenome, mas ela fez uma pergunta ao Felipe, ele já respondeu aqui no chat, vou só tornar público aqui para quem está só vendo as imagens. Eu pretendo ampliar essa resposta ótimo, falando também. Tá ótimo. Ela perguntou quando que a Petrobras abriu o capital. A Petrobras já nasceu economia mista, né? E é um arranjo perfeito. Tanta gente usou o fundo de garantia, né, em ações da Petrobras. Isso foi bom para a Petrobras, foi bom até para capitalizar a Petrobras em determinado momento, né? E foi bom para as pessoas que investiram, né? Talvez isso seja uma coisa viável. Não é nenhum pecado também, né? Agora, realmente ficar na mão do mercado financeiro, do sistema financeiro, e ainda mais estrangeiro, é outra história, né? Mas então, Felipe, conclui a sua resposta para a Andréia, né? E depois eu vou fazer uma provocação aqui para o Gilberto, mas deixa o Felipe terminar a pergunta dele. Certo, então, como eu escrevi muito brevemente, respondendo à questão da Andréia, a Petrobras ela nunca foi 100% estatal. Ela já nasceu como uma empresa de sociedade mista, mas precisamos contextualizar isso, né? Porque em 1953 e ainda pelas décadas seguintes, o mercado de capitais não era dominado pelos investidores institucionais que hoje estão presentes. Não havia BlackRock, não havia
Vanguard. Então, abrir uma empresa de capital aberto naquele momento, abrir o capital de uma empresa naquele momento era um meio de capitalização da empresa. As bolsas de valores naquele momento serviam como meio de capitalização, ou seja, capital sendo incorporado ao patrimônio da empresa para a utilização, para o seu investimento na economia real, para o seu investimento em ativos físicos, no desenvolvimento, nos objetivos fim da empresa. Né? O mercado de capitais mudou muito daquela época para hoje. Naquela época, inclusive, foi uma grande jogada do Getúlio criar empresas de sociedade mista com maioria estatal. Não foi só a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN, né? A Alcalis, todas essas empresas nasceram sendo de sociedade mista. Mas isso era importante não apenas para aumentar a capitalização da empresa, mas também para engajar o setor privado na construção dessas empresas. Então, era uma forma de não excluir os empresários privados que, porventura, quisessem investir na Petrobras, evidentemente obtendo seus dividendos, mas não de uma forma especulativa, mas de uma forma que colaborasse para a construção do patrimônio físico da empresa e, portanto, para a construção do próprio país. Lembremos, inclusive, que a direita liberal muito fala da Tudobras, né, de que tudo no Brasil era estatal. Isso foi uma mentira. O Brasil era um dos países menos estatizados, propriamente dito. Naquele contexto, o Brasil era um dos poucos países do mundo que criava empresas de sociedade mista, porque a maioria dos países criava empresas 100% estatais. Então, quando a gente olha para as empresas estatais na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, elas eram 100% estatais. Mas aqui no Brasil, como a resistência ao Estado sempre foi muito grande, o meio de se criar instrumentos estatais foi já criando essas empresas com o capital aberto, até para engajar as atividades privadas na construção da empresa. Mas lembremos, mais uma vez, o mercado de capitais daquela época era muito diferente do que se tornou hoje em dia. O mercado de capitais, até mesmo há 20 anos atrás, era menos selvagem do que é hoje. Então, se naquela época fazia sentido ter uma Petrobras de capital misto, de sociedade mista, hoje em dia não faz. Dadas as circunstâncias atuais, eu concordo plenamente com o professor Bercovici de que a Petrobras tem que sair da Bolsa. Porque hoje em dia a Bolsa de Valores não virou um instrumento, não é mais um instrumento de financiamento como era no passado, é um instrumento de especulação, de espoliação, de forçar as empresas a desmancharem os seus recursos físicos, o seu patrimônio material, para converter isso em ativos especulativos. Como o professor Ladislau Dalbor coloca muito bem, as bolsas de valores hoje viraram um instrumento de descapitalização da economia real. Mas a Petrobras é uma empresa da economia real. A Petrobras ela só faz sentido enquanto uma empresa voltada para a produção, o refino e a distribuição integradas do petróleo, ou seja, para a construção de uma indústria nacional do petróleo, de modo que o Estado tenha um instrumento para alavancar estrategicamente o desenvolvimento do país, para que o Estado tenha os meios de fomentar uma série de efeitos em cadeia que gerem emprego, renda, oportunidades de investimentos, tanto públicos quanto privados. Né? É para isso que a Petrobras serve. A Petrobras serve para garantir a soberania, o desenvolvimento e a cidadania no Brasil. A Petrobras não serve para dar 60 bilhões para acionistas. Isso é um desvio de função, e é um desvio de função extremamente maléfico para o país, pois é um meio de empobrecimento
do país e de enriquecimento de especuladores que em nada contribuem para a nação. Então, nesse sentido, dadas as condições hoje em dia de um mercado de capitais dominado por grandes investidores institucionais, por grandes agentes especulativos, então, de fato, não faz mais sentido a Petrobras estar aberta em bolsas de valores. Fazia sentido em 1953, fazia sentido nos anos 60, nos anos 70, até mesmo nos anos 80 e 90 ainda fazia sentido, mas hoje em dia, de fato, não faz mais, então precisamos ajustar a política aos dias de hoje. Para conservarmos e aperfeiçoarmos a Petrobras, hoje precisamos mudar a sua política no sentido de uma maior participação estatal, de uma participação total do Estado, para que a Petrobras seja de fato do Brasil e não de Wall Street. Ok, a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro, né? E eu queria reiterar aqui para que quem não se inscreveu ainda no nosso canal, que o faça agora. É bem fácil aí no rodapé, tem uma teclinha bem vermelha, é só dar uma clicadinha aí, pronto. Aí, toda vez que tivermos um novo encontro desse, de altíssimo nível, vocês serão avisados por e-mail e outros canais aí que o YouTube dispõe para informar. Professor Gilberto Bercovitch, o senador Roberto Requião costuma defender a tese de um referendo revogatório dessas vendas todas, dessas privatizações. Isso aí daria suporte político para que as ferramentas jurídicas pudessem ser usadas para que o povo brasileiro retome o que é dele? Então, Rogério, o senador Requião, nosso querido senador, das maiores lideranças do nosso país e que sempre esteve na vanguarda aí da defesa dos interesses nacionais, o senador Requião pensa, com essa questão do referendo revogatório, dá, obviamente, essa legitimidade, né, política para eventuais medidas de renacionalização. Pode ser feito? Pode ser feito. Mas eu também digo mais. Não necessariamente precisa ser feito. Depende muito da situação. Se as próximas eleições, enfim, elegerem um candidato que na campanha se comprometa com a renacionalização, com a reestatização, com a retomada do papel do Estado, caso ele seja eleito, ele está mais do que legitimado para tomar as medidas sem precisar fazer o referendo. Pode querer fazer, eventualmente, para querer realmente mostrar, olha, eu tenho o apoio popular. E muito provavelmente o terá, porque eu vou dar vou relatar duas experiências de países estrangeiros, em épocas distintas. Uns 10 anos atrás, o Uruguai teve um governo que quis privatizar a empresa de petróleo do Uruguai, que é a ANCAP, né? E foi feito um referendo sobre se poderia ou não privatizar. O governo perdeu feio. Os uruguaios, na sua imensa maioria, rejeitaram a privatização. Dou outro exemplo da Itália. Recentemente, houve um referendo na Itália, que não saiu aqui na mídia, né, sobre a privatização da água. O governo queria privatizar a água. Então, o referendo na Itália, como o voto não é obrigatório, ele precisa de um certo quórum, né, para poder ser vinculante, que é de metade dos eleitores. Pois bem, compareceram cerca de 60% dos eleitores italianos, o que é algo raro numa eleição europeia, né, esse comparecimento alto, e dos 60%, 90% votaram contra a privatização da água. A água foi entendida como um bem que não pode ser privatizado na Itália, né? Então, a consulta popular tem essa vantagem da legitimidade, né? E com certeza ela vai dar no sentido de apoio à reestatização ou à renacionalização. Agora, de novo, é uma opção política. Então, quem se eleger com esse programa já tem a legitimidade suficiente para iniciar uma série de medidas nesse sentido. Não precisa
necessariamente fazer referendo ou não. Né? Isso aí é uma questão de timing político, né? De se entender seja necessário ou não. Mas se fizer, não tenho nada contra. Acho que é até positivo, que mostra efetivamente a vontade do povo na retomada daquilo que é seu. Né? Então isso é importante. E só um ponto aí do que foi dito também da questão da Bolsa, só para relembrar, a gente tem que entender uma coisa também sobre a Petrobras na Bolsa. Né? Os países têm mecanismos de financiamento de acordo com as suas próprias histórias e circunstâncias. O financiamento via mercado de capitais é uma forma de financiamento da economia que se estruturou a partir da Inglaterra e se estruturou muito bem nos Estados Unidos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos é a principal forma de financiamento das empresas. Em outros países não foi o que aconteceu. Na Alemanha, por exemplo, ou no Japão, ou na França, foi o sistema bancário, o sistema financeiro mesmo. Os próprios bancos, estimulados pelo Estado, financiaram a indústria. Não foi via mercado de capitais, foi via banco. E no caso do Brasil, também não foi via mercado de capitais, foi via banco e banco público. E, aliás, é por isso que foi criado o BNDES, né, nos anos 50, pelo Getúlio, o BNDE, né, na época. O S foi nos anos 80, quem o S, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que foi um dos principais financiadores primeiro da infraestrutura e depois da indústria e dos setores industriais de uma maneira geral do país, até esse ataque que ele sofreu já no governo Temer, que foi quase desmontado, né, com a redução com as mudanças na TJLP e outras mudanças que prejudicaram muito a sua atuação. A gente tem que entender isso. A Petrobras, ela como sociedade de economia mista, quando ela foi criada, assim como a CSN, a Vale do Rio Doce e outras, né, a União detinha mais de 80% do capital. E a maior parte dos sócios privados eram outras empresas estatais. Tinha uma parcela muito pequena de capital privado, nacional principalmente, né, mas era uma parcela muito pequena. Quando se abre o capital da Petrobras dessas estatais em bolsa nos anos 70, para criar o mercado de capitais no Brasil efetivamente, né, você, no primeiro momento, não tem muita diferença, porque a oferta de ações que está sendo feita ali é pequena. Isso muda nos anos 90, com o Fernando Henrique. Ele vai ampliar, ele vai vender boa parte do capital da Petrobras. E aí que vem todo esse problema dos acionistas minoritários, de todas essas questões aí dos dividendos na Petrobras, e fora a questão de Nova York, a submissão da Petrobras às regras de Nova York. E aí realmente a empresa virou esquizofrênica. Porque ela não é uma corporação que tem uma empresa qualquer, ela é uma empresa estatal, e as pessoas, de propósito, parece que não entendem. Uma empresa estatal não tem que atender os interesses dos seus acionistas. Uma empresa estatal tem que atender os interesses públicos pelos quais ela foi criada. Aliás, como está na própria lei das sociedades anônimas, artigo 238, se eu não me engano, que a sociedade de economia mista deve atender o interesse público pelo qual ela foi criada. Ela tem que atender o interesse público, senão ela não seria estatal. Por que ela foi criada? Para fazer uma determinada política, para atender um determinado interesse público. Se não fosse por isso, não precisaria ser estatal. Então tem essa questão que é muito importante. No Brasil se faz uma confusão gigantesca, né? E se tenta tratar a Petrobras como se fosse uma empresa como outra qualquer. Não, ela é uma empresa estatal. Ela faz parte da chamada administração pública indireta. Ela está vinculada ao Ministério das Minas e Energia, como a Eletrobras. O Banco do Brasil está vinculado ao Ministério da Fazenda, Caixa Econômica Federal ao Ministério da Fazenda, os Correios ao Ministério das Comunicações, e assim por diante. Eles existem para cumprir missões públicas, missões de interesse
público. E, infelizmente, o modelo da sociedade de economia mista não deu certo. Deve ser superado por outro modelo da empresa 100% pública, que, caso queira se manter, obviamente, o formato empresarial na gestão desses setores. Esse é o ponto-chave que a gente tem que discutir. E, para isso, tem que se retomar o controle da União sobre as ações, comprando as ações de Nova York, fechando o capital aqui no Brasil. Não só da Petrobras, da Eletrobras, de todas. O Correio não precisa correr de empresa pública, a Caixa Econômica já é empresa pública. O que não pode fazer é transformar a empresa pública em sociedade de economia mista, que aí de novo, é fazer a mesma política equivocada. Isso tem várias formas. Pode ser por fechamento de capital, pode ser por compra de ações no mercado, pode ser por desapropriação de ações. As formas são inúmeras, todas viáveis. A questão é qual vai ser, vai depender, obviamente, da conjuntura e da correlação de forças. Mas, como o Felipe deixa muito bem, no México está sendo feito, na Argentina se fez no governo da Cristina Kirchner, e em outros lugares também. Na Europa se está restatizando o setor de energia, o setor de saneamento. Os Estados Unidos nunca privatizaram o setor de energia. As hidrelétricas são todas estatais. É tudo uma questão do que o Estado entende como estratégico para os seus interesses, para o seu desenvolvimento, para o bem-estar da sua população. E a Petrobras, preciso repetir aqui, é a empresa estratégica, a empresa central do processo de desenvolvimento do Brasil. Por isso ela tem que ser controlada pelo Estado. As pessoas têm que entender uma coisa: acionista da Petrobras não está no mercado. Acionista da Petrobras somos todos nós. A Petrobras pertence aos brasileiros. A Petrobras foi criada com dinheiro público. A Petrobras se desenvolveu com dinheiro público. Boa parte dos investimentos da Petrobras foi feito a partir de recursos públicos. A Petrobras tem uma missão pública. A Petrobras tem que atender ao interesse público. Simples assim. Perfeito. A Petrobras não é uma empresa qualquer, assim como o petróleo não é uma mercadoria qualquer, né? E a energia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, inclusive para a inclusão social, né? O Brasil está muito abaixo do consumo per capita de energia da maioria dos países, inclusive países em desenvolvimento, né? Então, a gente está encerrando aqui o nosso encontro. Foi uma verdadeira... Não é nem uma aula, foi um curso, né? A gente fica muito feliz de ver um jovem como o Felipe Quintas, né, com esse grau de conhecimento, um doutorando em ciência política, mas com um conhecimento muito amplo, né? O Gilberto Bercovitch já é bastante conhecido pelos seus artigos e pela sua atuação na universidade. E a gente encerra, então, esse encontro, que faz parte da série do ciclo de debates, né, da AEPET, há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido. Nós tivemos ontem o Gustavo Galvão, economista, doutor em economia pela UFRJ, cujo livro nós já anunciamos aqui. Tivemos a Beatriz Bício também, uma pessoa desde muito nova vinculada a essa questão nacionalista no bom sentido, né, do desenvolvimento, as questões terceiro-mundistas, né, e trouxe essa contribuição magnífica sobre a geopolítica do petróleo. Então, boa noite a todos. Não só o encontro de ontem, como o de hoje, vai estar na nossa página, no nosso canal no YouTube, para quem quiser ver ou rever. Estou satisfeito de ver aqui a audiência. Nós mantivemos um número de espectadores que mostra que as pessoas não estão indo embora. E muito boa noite a todos. Muito obrigado aos amigos da AEPET que destinaram 2 horas do seu dia para trazer esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado.